Bom, então voltando aqui, né, ao bloco de proteção, a gente tem três principais componentes. Os primeiros deles aqui, os DPS, os dois DPS, um para um neutro e outro para uma fase. Tá? Esses dispositivos, como eu falei anteriormente, né, eles são os dispositivos aí de proteção contra surto, contra alguma elevação de tensão na rede, elevação de corrente, tá? E esse DPS ele vai fazer com que essa tensão, esse surto de tensão, ele seja canalizado, né? A corrente desse surto de tensão seja canalizada para o terra, de forma que tanto no neutro quanto na fase, né, esse surto ele não se propague, não chegue até o equipamento. Tá? Então essa é uma proteção para o equipamento, né? Ela vai fazer a proteção contra algum tipo de surto na rede. Tá? Depois disso, então, a gente vai ter o disjuntor, né? O disjuntor também ele é uma proteção para o equipamento, tá? Ele é uma proteção de sobrecarga, né? Ou seja, se passar, né, da corrente especificada aqui para a proteção desse equipamento, e é claro, ela tem que estar de acordo, né, com o equipamento, né? Então, por exemplo, se a gente tiver um equipamento aí que a corrente máxima dele é de 32 amperes, tá? É necessário que a gente utilize aí um disjuntor compatível para que, né, ele atenda esse componente sem danificar ele, né? Então, pode ser que a corrente máxima intermitente, digamos assim, né, ele consiga aceitar até 40 amperes. Então, a gente dimensionando aqui um disjuntor de 40 amperes, né, para um equipamento de 32 amperes, tá? O que muitos dos casos acontece dessa forma, né, porque a corrente nominal dele não é a corrente máxima, né? Então, se ele for um dispositivo de 32 amperes, né, pode ser que ele tenha uma corrente máxima, suporte uma corrente máxima aí, acima de 32 amperes, o que é normal nesses equipamentos. Tá? Então, 40, pode suportar até 50 amperes, né? Mas como a corrente dele é nominal, é 32 amperes, aqui você faz aí uma prática, né, utilizar um disjuntor um pouco acima, tá? Então, a utilização, por exemplo, de um 40 amperes aqui para a proteção desse dispositivo que é 32 amperes, ela é uma prática que acontece aí nesse ramo de prestação de serviços, tá? O terceiro componente é aquele componente de proteção contra choque. Então ele vai proteger o cliente, né? Vai proteger o pessoal que vai fazer o manuseio desse carregador, tá? Ou seja, se houver algum tipo de fuga, né, tanto da fase quanto do neutro, né, que não volte, não retorne, tá, pelo outro condutor, né? Então se a gente tiver uma fuga pela fase, tá, e ela não retornar pelo neutro, esse dispositivo aqui vai ser acionado e vai abrir o circuito, tá? Impossibilitando aí que determinadas correntes aí, né, existe uma quantificação 30 miliamperes no caso CA, né, e 6 miliamperes aí no caso de corrente CC, tá? Segundo as normas, né, abaixo disso, né, é possível que exista corrente. Agora, acima de 30 miliamperes, esse disjuntor aqui já vai cair. Ou acima de 6 miliamperes CC, essa chave, né, essa chave também ela vai se abrir, evitando, portanto, aí que ocorra, né, maus aí significativos aí, danos, né, para o cliente, tá? Então, né, o que a gente tem exatamente nesse diagrama, né? Nesse diagrama a gente tem uma condição que existe no local, que é a entrada de luz, é o quadro de disjuntores, né? É o local onde a gente vai encontrar o ponto de conexão com a rede, tá? A gente quer fazer o que? A gente quer fazer a ligação do carregador veicular, tá? Para que a gente faça esse intermédio, né? Essa conexão do ponto de conexão até o
carregador veicular, por norma, pelas NBRs, aí a gente tem que colocar esses dispositivos aqui na ordem em que eles estão, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem a entrada de luz, né, o fase e o neutro, ó. Então, entrando aqui pelo lado de baixo aqui do disjuntor, né, para ter acesso aqui a um dos DPS e a primeira fase, né, o primeiro dispositivo aqui de proteção contra choque, né, que é o DR, tá? Então a gente tem um disjuntor que pode ligar e desligar. Se a gente abrir esse disjuntor, né, não é necessário, então, por exemplo, a atuação do DPS, pois, né, não vai chegar essa energia até o carregador veicular, tá? Então, passando pelo disjuntor, tá? A gente tem aqui uma conexão com DPS, depois uma conexão do fase também com o DR, tá? E saindo aqui do DR, a gente já tem aqui o cabeamento, né? Os próprios fios, né, do carregador veicular, tá? E da mesma forma a gente encontra o neutro não é necessário que passe por uma chave, né, um dispositivo de seccionamento como disjuntor, né, para o caso aqui da fase, tá? Então não é necessário, a gente pode fazer uma ligação diretamente aqui até o DPS, diretamente também até o DR, tá? Mas o DR deve receber o neutro, né? Aqui a gente pode confirmar aqui através dessa imagem, né, que a gente tem entrada de fase, entrada de neutro e saída de fase, saída de neutro também. Aqui sim, aqui a gente já tem o cabeamento do carregador veicular, tá? O aterramento ele pode ser feito diretamente, né? E geralmente é feito dessa forma, tá? Não existe seccionamento aí em muitos casos é proibido, né, que você faça o seccionamento do terra, tá? Então é necessário aqui que a gente faça essas ligações aqui diretamente, tá? Entre, né, o condutor de proteção da casa, da residência, do condomínio, né, do local, do eletroposto, onde vocês vão realizar, né, essa colocação desse componente, tá? E, né, o aterramento do próprio veículo. O aterramento, o que é? O aterramento ele é aquele condutor, né, que tem uma haste que ela está fixada à terra, né, ela está colocada na terra para que a proteção das massas. O que são as massas? As massas são as carcaças dos dispositivos, tá? Então esse terra, né, ele vai estar conectado à carcaça aqui do carregador veicular, tá? Fazendo com que esse carregador ele fique mais em termos de proteção do cliente, né, do operador do equipamento, tá? De certa forma imprima uma segurança maior para esse cliente, tá?